Olá, boa tarde, graça e paz para todo mundo. Já estava com saudade aqui dos estudos que a gente está fazendo e é muito bom mesmo esse momento, esse tempo dedicado à palavra de Deus, porque é onde nós aprendemos, é onde nós conseguimos ter mais profundidade a respeito do ministério de Jesus. E isso é edificante para a nossa vida e nos leva a estar alinhados com a vontade de Deus, porque nós vamos aprendendo cada vez mais e a gente vai ajustando a nossa própria vida cada vez mais, de acordo com princípios e com valores que Jesus nos ensinou e Ele trouxe para a gente através da palavra, através do seu ministério, né? E isso é muito bom, é muito edificante para a nossa vida, né? Bom, hoje, como o capítulo de João, o capítulo 6, é muito grande, então a gente não vai fazer o 6 e o 7, nós vamos fazer só o 6, porque ele tem lições muito importantes, ele tem milagres de Jesus muito marcantes para a gente e mensagens também muito importantes que a gente precisa refletir a respeito disso. Então, sair correndo para fazer o 6 e o 7, acredito que não tem necessidade da gente fazer isso, né? Então, antes de tudo, a gente vai orar e já vamos direto para a palavra. Senhor Jesus, meu Pai, nosso Pai querido, amado, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos aqui em seu nome, para aprendermos um pouco mais a respeito do seu ministério e daquilo que deixou como ensinamento, para que nós hoje possamos segui-lo, tê-lo como exemplo e executar ao nosso próximo e a nós mesmos. Muito obrigada, Senhor, por tudo isso. Esse é o nosso tesouro, essa é a nossa verdadeira riqueza. Todos os seus ensinamentos e tudo que o Senhor nos presenteou, além de ter nos presenteado com a vida, com a salvação, que já é motivo suficiente para que nós possamos tê-lo como nosso único Senhor e Salvador, nosso suficiente Salvador, aquele que nos amou primeiro e por isso hoje estamos aqui nos dedicando nesse momento a Ti, Deus. Obrigada, Jesus. Eu quero repreender toda a armadilha do inimigo, toda seta, tudo aquilo que o inimigo queira atingir nesse momento para evitar que esse estudo aconteça, está repreendido em nome de Jesus. E quero dizer que hoje a gente está aqui, Senhor, para receber dos céus, o pão dos céus, o alimento dos céus através da Sua palavra. Que é isso que nós buscamos quando lemos a Tua palavra, Senhor. O pão que vem do céu, rio de águas vivas. É isso que nós precisamos para a nossa vida, Jesus. Esteja conosco, Pai, do começo ao fim. E que esse ensinamento seja cada dia mais profundo, que seja cada dia mais edificante para nós, para todos nós, Senhor, porque a Tua palavra vale mais que o ouro, mais que a prata. Tua palavra é perene, a Tua palavra é poderosa, ela pode curar, ela pode salvar, ela pode libertar, ela pode reestruturar, restaurar vidas, casamentos, situações financeiras. Enfim, Senhor, esse é o nosso tesouro e é nisso que nós focamos, meu Deus. Obrigada por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos mais uma vez aqui, hoje, capítulo 6 de João. E já vai começar com uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia inteira, porque tem tanto ensinamento maravilhoso aqui na multiplicação dos pães e peixes. É um dos milagres que foi descrito nos outros 3 evangelhos. Isso aqui é algo bastante interessante
e por isso é importante a gente dar muita ênfase e ver de uma maneira muito especial esse milagre e esse capítulo aqui do Evangelho de João, porque naquele momento ele deve ter sido algo tão extraordinário que todos os discípulos mencionaram essa passagem em seus evangelhos. Então a gente não pode passar batido sobre isso também, e por isso nós não vamos passar para o capítulo 7, a gente vai se ater aqui no capítulo 6. Então vamos lá, vamos lendo e destrinchando aqui o texto, né? A multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, antes de continuarmos, significa que já tinha passado um bom tempo, né? Depois daqueles momentos em que houve o batismo, houve a conversa com Nicodemos, então presume-se pelos outros evangelhos também, pelos milagres que constam lá antes, que Jesus já tinha passado um tempinho até que isso acontecesse. Por isso eles dizem assim, depois disso. Partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. As pessoas até então seguiam Jesus não por quem ele era, não pelo poder que ele tinha, não por ser o Messias, o enviado de Deus, mas porque ele fazia muitos milagres. Então ele operava esses milagres através de sinais, né? Muitas coisas, e as pessoas queriam ver isso. Então até o momento não tinha aquela credibilidade em Jesus como se ele fosse o Messias. Até então ainda a maioria, não digo todas, mas a maioria das pessoas ainda estavam lá por mera curiosidade, tá? E, bom, vamos continuar aqui. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Eu adoro Jesus, porque ele já sabe o que a gente pensa e até o que a gente vai responder e como a gente vai agir, vai reagir, né? De acordo com o que ele fala, o que ele pergunta. O que ele queria dizer é o seguinte: o que você faria nessa situação, né? O que você, ser humano, você faria? O que acontece? Como eu disse no estudo passado, Jesus, ele fala apenas, exclusivamente sobre o mundo espiritual. Ele jamais vai ver as coisas, independente do lugar onde ele esteja, se no céu ou se na terra, ele jamais vai ver com olhos humanos, como se as coisas fossem materiais. Ele só vê com os olhos do Espírito. Então, obviamente que ele ia resolver aquela situação, mas ele queria saber do discípulo dele o que ele faria. E é claro que, mais uma vez, é claro que a gente tem que entender o lado dos discípulos também, porque de repente você está aqui vivendo a sua vida normalmente, de repente o Filho de Deus aparece na sua frente e começa a fazer coisas extraordinárias. É lógico que você não vai saber como proceder e nem como é que ele está agindo, né? Como é que ele faz todas aquelas coisas. É lógico que você ainda não vai entender sobre isso. Ainda mais naquela época, né? Hoje a gente tem o entendimento porque a gente tem o evangelho, mas naquela época eles não tinham, eles ainda tinham a lei mosaica. E aí ele faz a pergunta, né? Aí, logo em seguida vem aqui, né? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco, porque era muita gente. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos?
Então, olha só, é importante a gente pensar o seguinte: aquela multidão, ela seguiu Jesus. Que fosse por curiosidade, por incredulidade ou por credulidade, seja lá qual fosse o motivo, elas estavam lá para ver e ouvir a Jesus. Então, elas acredita-se que elas nem se lembraram que elas precisariam comer. E isso é muito legal, porque mesmo quando a gente está perto de Jesus, quando a gente busca Jesus, a gente entende que ele mesmo que inconscientemente, que ele é muito mais importante. O alimento espiritual que ele vai nos dar, ele é muito mais importante que o alimento físico. E essas pessoas, elas foram sem se lembrar disso, né? E apenas um menino tinha essa quantidade. E quando se diz um rapaz ou um menino, em outras versões da Bíblia, significa que ele era muito jovenzinho mesmo. Então ele tinha alguma coisa, porque provavelmente ele carregava junto com ele para ele comer a hora que desse fome, né? Porque adolescente, menino ainda, quer comer até o reboco das paredes, né? Geralmente é assim. Então ele devia estar ali com aquelas coisinhas dele, né? Tipo, eu vou longe, mas eu vou levar aqui o meu lanchinho, né, para fazer na hora que eu sentir fome. E aí foi onde André viu, né, que esse menino tinha esses alimentos. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Relva, um lugar com plantinhas, né, muito gramado, provavelmente. E primeiro assentaram-se os homens. Os homens, naquela época, eram pessoas, homens, né, do sexo masculino, com mais de 25 anos de idade. Menor que isso ainda não era considerado homem adulto, né? Eram adolescentes, crianças e mulheres. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E aqui não me lembro se diz, mas eu acredito que não. Mas além deles, tinham as mulheres e as crianças que a gente consegue ver nos outros evangelhos. E me parece que fica em torno de 10 a 20 mil pessoas, essa multidão de gente que foi ao encontro de Jesus. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Essa, para mim, é a parte mais importante, é o versículo mais importante desse milagre de Jesus, porque eu já até fiz um vídeo aqui no Instagram que eu já comentei sobre essa passagem, mas eu acredito que em Lucas, eu comentei a passagem de Lucas. Mas Jesus, ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e a primeira atitude que ele toma é dar graças. Ele agradece ao Pai por aquele alimento. E isso é muito significativo. É muito importante a gente entender que a gratidão, quando nós somos gratos, seja lá qual for a quantidade que a gente tenha, e naquele momento era muito pouca em relação à quantidade imensa de pessoas que estavam ali, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, quando a gente é grato pelo que a gente tem, seja pouco ou seja muito, Deus multiplica. O Senhor multiplica o que nós temos em mãos naquele momento. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é de parar de murmurar, parar de reclamar, porque falta dinheiro, porque falta alimento, porque falta isso, porque falta aquilo. É agradecer a Deus, agradecer até pelo que a gente não tem, porque Ele vai mandar. Amém? Então, a gratidão é uma das chaves que Jesus deixa pra gente. É uma das chaves que Ele nos entrega nessa passagem, que é tão importante a gente se lembrar, tá bom? E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.
Jesus, ele deixa bem claro aqui também que ele não gosta de desperdício. E teologicamente, como eu sempre falo alguma parte da teologia aqui, os teólogos entendem que naquela época, em algumas regiões vizinhas, tinham povoados muito pobres. E provavelmente aquela quantidade de alimento grande que sobrou, ele provavelmente levaria para esses povoados. Então, eu não tenho a fonte aqui agora, mas são estudos teológicos que levam a crer que foi isso que ele fez, que se sobrou tem que ser distribuído a mais gente que precisa, porque mais gente sente fome. Então, nada pode ser jogado fora. Isso fica para nós também, né? Porque às vezes a gente reclama do que não tem, mas aí o que a gente tem, a gente desperdiça, a gente não valoriza, a gente não liga. Se sobrar um alimento, a gente joga fora. Se uma roupa que a gente não precisa mais, a gente joga no lixo. A gente tem que sempre se lembrar que existe alguém que às vezes a situação dela tá pior do que a nossa. Às vezes aquilo que não te serve é o ideal naquele momento para uma outra pessoa. E é mais um ensinamento de Jesus aqui, né? E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, olha como sobrou bastante coisa, né? Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, a cada milagre que Jesus fazia, eles começavam a ter mais certeza, porque ainda era difícil para eles. E a gente não pode julgar, né? Porque, como eu disse, naquela época, de repente, assim, ele aparecer na sua frente, começar a fazer todas essas coisas, realmente devia causar muita confusão, né? Assim, íntima em cada uma daquelas pessoas, dos discípulos principalmente, porque é o Deus que está ali na sua frente, é o próprio Deus. E sabe aquela situação que às vezes que vem do nada assim na sua vida, que é muito boa, que de repente você pensa, ai, nossa, eu não tô acreditando, me belisca pra ver se é verdade, será que eu tô sonhando? Eu acho que devia ser a mesma sensação naquela época para os discípulos, me belisca, que eu acho que eu tô sonhando, eu não tô vendo isso, né? Porque Jesus, ele estava ali e fazendo coisas extraordinárias. Então, fica assim, inacreditável aos olhos humanos tudo que ele estava fazendo. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Ou seja, queriam vir pegar Jesus e já coroá-lo rei, né? Mas não, ele não veio com esse propósito. Ele não veio para ser coroado rei dos homens, ele veio para nos salvar. Então havia um propósito, havia uma promessa para a vida dele, havia um caminho a ser traçado, um destino a ser cumprido e nada poderia fugir daquele veio destinado a fazer aqui na terra. Então ele escapou mais uma vez e retirou-se sozinho, né? Porque acredito que até aquele momento, até os próprios discípulos iriam querer que isso acontecesse, que ele fosse entronizado, né? Que ele fosse colocado num trono realmente como rei ali dos judeus, mas não era o momento e não era desse jeito que ele ia mostrar que ele é o rei. Uma outra coisa que eu queria fazer um comentário aqui com vocês a respeito da multiplicação de pães é que tem muita gente que tem dúvidas sobre por que eu não posso fazer aposta, né, em loteria, essas coisas, esses sorteios de Mega Sena e tudo mais. Aqui nessa passagem a gente consegue ver o seguinte, que Jesus, uma pessoa, ele foi usado por Deus para multiplicar e entregar essa multiplicação
desses frutos que ele multiplicou ali, desse alimento, para várias pessoas. Quando uma pessoa joga na loteria, é o contrário, é uma multidão de pessoas se unindo e pagando ali pelos jogos para enriquecer uma. Então, além do que a gente sabe que uma aposta ela é absolutamente anticristã, né? Já temos base bíblica para isso também. Apostas são anticristãs, isso não existe para o reino, para Jesus e dentro do evangelho, mas como princípio, pela vertente do princípio, a gente vê que as apostas elas fazem exatamente o contrário do que Jesus faz, porque ele quer que a gente gere frutos, não que a gente centralize frutos em um único propósito, não, mas que a gente seja aquela árvore que vai gerar frutos e vai alimentar diversas pessoas. Então é isso que ele espera de nós. Isso é um princípio, na verdade, né? Que nós precisamos frutificar, nós precisamos gerar frutos para o reino, nós precisamos plantar sementes e essas sementes depois serão colhidas a 30, 60, 100. Está lá em Mateus, né? Não vou me lembrar agora, não sei se está no 6, mas depois a gente pode voltar lá para ver. Mas é só para fazer uma observação a respeito do que é aposta, tá, gente? Então, quem tem dúvida a respeito disso, acredito que agora já ficou bem claro, né? Que vai totalmente contra aquilo que Jesus nos ensina, amém? Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Jesus não estava com eles, ele foi para o monte orar sozinho. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém ele lhes disse, sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Bom, primeiro vocês veem que Jesus foi direto para o monte orar, né? Então assim, depois dele ter feito o trabalho dele, né, deu graças e aquele alimento multiplicou e aquele milagre aconteceu e ele alimentou todas as pessoas, ele vai para o monte orar. Aquilo foi satisfatório, né? Aqui para ele, que aquele milagre, ele conseguiu alimentar tantas pessoas ao mesmo tempo. Ele pregou ali, né? Porque óbvio que as pessoas não só foram lá para comer, mas para ouvir e ver os sinais de Jesus. Então eles viram um grande sinal, um grande milagre, além de ouvir Jesus. E depois disso ele não fica lá para receber os louros da vitória de ninguém. Ele vai aos pés do Pai e provavelmente para agradecer por mais aquele momento glorioso, né? Mais aquele momento em que ele pôde estar ali e levar a palavra de Deus e levar o alimento espiritual e o alimento físico para tanta gente. E aí quando a gente entra aqui, que a gente vê que os discípulos estavam no barco numa grande tempestade, esse mesmo trecho é o trecho em que Pedro anda sobre as águas também. Então, nos outros evangelhos esse trecho tem um pouco mais de detalhes, né? Ele está em Mateus e Marcos e a gente consegue ver mais detalhes a respeito de Pedro andando nas águas ali. Mas o importante da gente saber é que Jesus vem com mais um milagre, porque, gente, andar sobre as águas em um mar revolto é simplesmente impossível para qualquer ser humano. E Jesus estava lá caminhando tranquilamente, porque ele é o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. E naquele momento, né, os discípulos sentiram medo. Acredito que natural naquele momento, ninguém esperava ver uma pessoa andando sobre as águas. E até então Jesus ainda eles
acreditavam que Jesus era o profeta enviado de Deus, mas ainda assim, né, tinha aquela coisa, a gente precisa ver mais, a gente precisa ver mais. Não adianta, né? É do ser humano isso. Mas quando ele chega perto, eles veem que é Jesus e veem que é mais um milagre. Eles o recebem no barco, né? E o barco, ele acalma aquela tempestade. Então, assim, fica aqui pra gente um ensinamento de Jesus sobre o seguinte: não importa se você está no meio de uma tempestade, se você tem Jesus com você, dentro dessa tempestade, se você convida ele para estar dentro da sua vida, para estar com você durante os momentos difíceis, as tempestades que você está vivendo, ele acalma a tempestade, ela vai passar. Ela vai passar porque ele está ali e ele cuida de todas as coisas. Então, nada vai durar para sempre quando Jesus está com a gente. Não tem dificuldade que vai durar para sempre. Não tem tempestade que vai durar para sempre. Então, convida Jesus para o teu barco. Porque às vezes a pessoa, ela está num momento difícil, o que ela quer fazer? Brigar com Deus. Porque você não ouve minhas orações, porque eu cansei. Nossa, gente, quantas vezes, né? Eu mesma, antes de ser convertida e de ser cristã como eu sou hoje, quantas vezes eu discuti com Deus num momento de dificuldade? Então a gente tem essas duas opções. Ou você briga e não convida ele para estar junto e fica ali aguentando os perrengues da tempestade, ou você recebe Jesus, confia nele, continua crendo nele, que a tua fé esteja ali, ó, inabalável dentro do barco, o barquinho, a nossa fé ali, né? O barquinho ali em cima, no meio daquela tempestade, a nossa fé. Jesus estando lá dentro, a tempestade passa, ele vai acalmar, amém? Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. As pessoas começaram a querer a presença de Jesus o tempo todo. E é isso que acontece quando a gente está perto dele. Quanto mais a gente está com ele, mais dele a gente quer. A gente quer o tempo todo. Quero saber mais, quero conhecer mais, eu quero orar mais, eu quero aprender mais, eu quero viver mais as coisas de Deus para minha vida. É assim que a gente vive. Então as pessoas foram se acostumando com a presença de Jesus e aqueles milagres que ele fazia, os sinais que ele fazia. Alguns iam para saciar sua fome física, mas alguns também iam para saciar sua fome espiritual. Então tinha de tudo ali, como sempre. Dentro de uma igreja, em alguma denominação, você sabe que ali dentro tem as pessoas que vão porque amam muito a Deus, mas também tem aquelas pessoas que vão por curiosidade, que vão para cumprir tabela, né? Todo mundo vai ver que eu sou cristão porque eu vou todo domingo à igreja, mas não é bem assim que funciona. Com Jesus, ele quer de nós um relacionamento profundo e íntimo com ele. E assim ele vai nos revelando tudo aquilo que ele tem para nós. Mas é aos poucos, como ele fez com os milagres, é aos poucos, não é de uma vez. Né? Ele faz tudo extraordinariamente, mas de pouco, porque ele vai te conquistando. Isso é relacionamento. É isso que ele veio nos mostrar com esse ministério dele aqui na Terra, né? Tudo que ele fez aqui enquanto Jesus viveu na Terra entre os homens é para nos mostrar, ele nos deixa um legado de como ele quer que nós vivamos e permaneçamos aqui na Terra. Nós temos que viver pela fé, nós precisamos agir, fazer as obras conforme ele deixou para nós, e nós precisamos saber que o mundo espiritual ele vai muito além do que a gente está vendo aqui no mundo terreno,
e é muito mais importante, e é nele que a gente tem que manter o nosso foco, amém? E achando no outro lado do mar, então eles encontraram Jesus, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Porque ninguém tinha visto ele ir. É isso que quis dizer aqui o comecinho. Ué, mas foi barco, aí ele não estava junto, aí outros barcos estavam, ele não estava. Como é que ele chegou lá? Né? É que ele foi caminhando pelas águas. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ó, aqui ele já está, né, dando aquela indireta para quem está indo lá atrás de mais alimento, né? Não que ele não fosse dar o alimento novamente, não era problema nenhum para ele isso. Mas como eu disse, eu repito, vou repetir isso até o fim. Jesus não prioriza coisas materiais. Ele prioriza exclusivamente, única e exclusivamente as coisas espirituais, o que vem do reino. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Para confirmar isso que a gente acabou de dizer. Então a gente precisa trabalhar pela comida que perece. Óbvio que a gente precisa levar isso ao pé da letra, né? A gente não precisa esperar cair maná do céu, não é assim. A gente tem que cumprir a nossa vida aqui, né? As nossas responsabilidades que a gente tem, porque boleto vem todo dia e não cai do céu os pagamentos dos boletos. Mas o que ele quer dizer é o que é prioridade. Porque algumas pessoas estavam indo lá priorizando o alimento físico para matar a fome. Mas a gente deve priorizar o alimento espiritual. Essa é a prioridade. Então Jesus sempre tem que ser prioridade na nossa vida. Nós temos que trabalhar, nós temos que correr atrás, a gente tem que seguir atrás dos nossos objetivos, mas a prioridade sempre é o alimento espiritual. Então não adianta você correr o dia inteiro atrás das suas coisas para pagar seus boletos e não tirar um minuto sequer do seu dia para se lembrar que Jesus existe, para lembrar da palavra dele, de tudo que ele deixa para nós, gente. Isso é que é importante. Então não adianta sem relacionamento, sem reino, né? Porque a gente precisa construir esse relacionamento para Deus abrir os céus para nós. Amém? E aí disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Primeira coisa, crer em Jesus Cristo. A gente precisa crer em Jesus Cristo. Essa é a primeira obra que a gente precisa executar. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Mais uma vez, as pessoas querendo o mágico Jesus, né? Que faz sinais e maravilhas para que pudessem crer nele naquele momento. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus. Antes eu quero dizer aqui que esses nossos pais, em outras Bíblias está escrito que Moisés deu o maná. Tem algumas outras versões que falam sobre Moisés. Nossos pais, eles sempre é uma referência a Abraão, a Moisés, a Jacó. Então, esses pais que eles diziam aqui não são os pais deles, mas os pais espirituais, tá? E aí disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E aqui ele fala justamente isso, que Moisés não deu pão para ninguém, quem deu foi o Pai que está nos céus. Né? Porque o que eles queriam? Bom, se ele deu alimento aqui pra gente ontem, então ele vai continuar dando todo dia, porque se ele é o filho de Deus, Deus mandou lá Moisés dar o maná pra gente, ele deu o maná todo dia, então a gente vai conseguir esse maná aqui com ele também. Para vocês verem, né, como que o ser humano, ele sempre quer o mais fácil, ele quer o caminho mais fácil, mas não é bem assim. O maná naquele momento ele foi muito proposital, né? Primeiro porque eles estavam no meio do deserto e
A todo tempo eles queriam voltar para o Egito, porque eles, nossa, qualquer coisinha que acontecesse, acordasse mal-humorado, já era culpa de Deus que tirou eles do Egito, que lá eles comiam do bom e do melhor. Então Deus quis mostrar para eles que ele podia dar mais ainda do que eles tinham lá, porque lá eles eram escravizados, eles esqueciam disso, que eles eram escravizados para ter o seu alimento. E ali Deus fazia cair do céu o alimento. Então é uma questão a ser observada que o ser humano ele se esquece de como ele sempre arruma um argumento para que as coisas aconteçam à sua maneira, né? Então eles querem sinais, eles querem milagres, eles querem a maneira mais fácil. Na verdade, eles quer dizer nós todos, né? A gente sempre procura isso. Mas com Jesus não adianta, não cola essa conversa, porque ele está aqui para nos ensinar as coisas espirituais. Então ele continua aqui. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele é o pão da vida, né? Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, lá vem aqui um eu sou, ó. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mais uma vez, ele está falando das coisas espirituais, porque a nossa vida aqui, ela é limitada pela morte, fato. Mas e o depois? Porque as pessoas querem viver aqui como se não houvesse amanhã, mas existe o amanhã. E onde você quer estar amanhã? Então é por isso que é importante a gente crer em Jesus e seguir todos os seus passos, fazer o máximo que a gente puder para seguir todos os seus passos, porque lá na frente é que a gente vai ver para onde a gente vai e para onde você quer ir. Você quer estar lá em cima nos céus, no reino dos céus, ter um terreninho lá para você, bem pertinho de Jesus, poder tocar nas vestes dele. Não sei nem se isso vai ser possível para nós, né? Eu espero que sim. Ou você quer estar naquele lugar onde só há ranger de dentes, choro e ranger de dentes. E mais outras coisas, né? Como os vermes te comendo o tempo todo. E, gente, se você começar a imaginar a situação, é uma situação inferno mesmo, é um inferno mesmo. Então a gente tem que pensar hoje no que a gente quer pra gente no futuro. E o futuro, eu não tô falando do futuro terreno, eu tô falando do futuro quando a gente tiver a vida eterna, amém? Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Aqui é importante a gente pontuar o seguinte: Deus nos fez para Jesus, Ele nos fez para Ele nos entregou para Ele. Então Ele nos escolhe e nos entrega para Jesus. E esse trecho, ele divide muito aí os teólogos em relação ao calvinismo que defende a predestinação, né? E, enfim, várias coisas, mas a gente não vai se aprofundar nesse assunto aqui agora. O que nós precisamos entender é que Deus nos escolhe para a gente ser de Jesus. Não somos nós que escolhemos Jesus, né? Eu escolho Deus. Sim, a gente tem que escolher Deus dentre as nossas prioridades todo dia, mas a gente escolhe a Ele porque Ele nos escolhe primeiro. E aquele que vai a Jesus através da escolha de Deus, que somos nós, é o que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então olha só, por isso é tão importante a gente crer em Jesus, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele deu, se perca, mas que o ressuscite no último dia. Pronto, matou tudo que a gente falou até agora. Para onde você quer ir? Para onde você vai na tua morada eterna? Para onde você quer ir? Você quer ir para cima ou você quer ir para baixo? Porque só o elevador aqui só vai subir ou descer, tá? Então não tem outro jeito não.
Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? É difícil, né, gente? O ser humano, a gente tem muita coisa para melhorar, né? Como ele disse que desceu do céu, né? Acho que eles nem se lembravam mais de que Maria, ela... E alguns também não sabiam, eu acredito nisso, isso já é uma opinião pessoal, de que muitos não sabiam que ela recebeu a visita do anjo Gabriel, dizendo que ela foi a escolhida pelo Espírito Santo para ser a mãe do Filho de Deus aqui na Terra, né? Então muitos não deveriam saber e quem sabia provavelmente se esqueceu. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Olha só, ele sabe até quando a gente fica ali fazendo... Então, cuidado, gente, cuidado com a fofoca, cuidado com falar dos outros, né? A gente precisa se policiar muito. Se for para falar de alguém, seja para abençoar a vida dessa pessoa, mesmo que você pense que ela não mereça por algum motivo, mas abençoa a vida dela, porque aquilo que a gente deseja para o próximo, a gente recebe. Amém? E Jesus continua: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Tá vendo? Por isso que somos escolhidos de Deus, para sermos de Jesus, para estarmos com Ele. Nós fomos feitos para Ele, para Jesus, para que Ele viesse e nos entregasse essa riqueza, essa maravilha, esse tesouro aqui que a gente tem nas mãos, que são as escrituras sagradas, que são os ensinamentos que nós precisamos. Isso basta para a nossa vida, gente, isso basta. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Amém. Glória a Deus, né? Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais, Abraão, Jacó, Moisés, comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus é o pão da vida eterna. O maná não deu a vida eterna para ninguém. E, nossa, que justificativa, né? Acho que o pessoal quis pegar ele. A gente vai pegar ele agora, quero ver como ele vai sair dessa. Olha como ele se sai dessa. Eles comeram maná e morreram, mas quem come do pão da vida tem a vida eterna. Oh, glória a Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Já falando ali sobre a mesma situação em que ele levantou na última ceia, né? Sobre ele ser a carne, quem comer da minha carne e tudo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, aqui ele já está falando realmente da última ceia, do que estaria para acontecer, e devia ter gerado uma dúvida muito grande na cabeça de todas as pessoas ali, inclusive dos discípulos, porque eles ainda não tinham a compreensão a respeito disso, né? E o Jesus é o nosso alimento. Por isso que a gente tem que estar diariamente com Jesus. A gente não se alimenta todo dia, a não ser quando a gente está em jejum, né? Mas a gente se alimenta todo dia, é uma necessidade humana, física, né? Mas e a nossa necessidade espiritual? Nós precisamos do nosso alimento espiritual também todos os dias para a nossa vida eterna. A gente precisa do alimento para a nossa vida humana, mas a gente precisa do alimento espiritual para a nossa vida eterna. Amém?
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Alimento espiritual, gente. Alimento espiritual é o que nós mais precisamos, é o que nós mais necessitamos na nossa vida. O alimento espiritual, gente, ele tem um poder tão grande, mas tão grande, que existem relatos, eu vou até citar as pessoas aqui, de pessoas que fizeram um jejum de 40 dias e receberam o alimento espiritual por anjos, tá? Um deles foi o pastor Luciano Subirá, da Igreja Batista de Curitiba. Outro deles foi um pregador americano, eu esqueci o nome dele agora, mas ele deu esse testemunho para um outro pastor, que é o pastor Oswaldo Lobo, que é um pastor que eu sigo e estudo muito com ele a respeito de libertação e cura espiritual. Ele também viveu esse sobrenatural de Deus. Então, assim, o alimento espiritual, ele é tão poderoso que ele é capaz de te alimentar fisicamente. Olha que coisa extraordinária. Então, assim, a gente precisa, é por isso que é tão importante o jejum, tá? Por isso que é muito importante o jejum. Não pensem, eu faço bastante jejum, eu ainda não consegui fazer o jejum do jeito que eu gostaria, que é ficar pelo menos de início 3 dias só na água. É muito difícil eu conseguir ficar 2 dias, mas eu ainda vou conseguir em nome de Jesus. Mas assim, a gente tem que, talvez naquele momento eu ainda não tivesse o entendimento de que o alimento espiritual, ele não vai nos faltar no momento que o alimento físico for o nosso limite ali de fome, né, de necessidade. Aí é que entra o alimento espiritual e é aí que a gente se fortalece de verdade. Mas o jejum vai ficar para um outro estudo. E voltando aqui, Jesus continua: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, assim, ele deixou bem claro, ele repetiu várias vezes que ele é o alimento espiritual. Quem crer nele, quem seguir tudo aquilo que ele está ensinando, quem fizer tudo aquilo que ele está deixando de legado para nós, tem o pão do céu, tem a vida eterna, vai conhecer sim a vida eterna, o reino de Deus, amém? Então a gente encerra essa parte e a gente vem pro último texto aqui do nosso capítulo 6. Jesus é abandonado por muitos discípulos à confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Porque assim, como eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo, então para eles assim era inaceitável aquilo. E mais ainda porque Jesus estava dizendo que o que Moisés fez, o que Abraão fez, o que Jacó fez a respeito do maná e deles terem morrido, aparentemente ali Jesus estava querendo dizer para eles que era maior que os outros, porque até então, não sei se vocês repararam nos estudos aqui, até então ninguém disse ele é o filho de Deus. Eles disseram: este é o profeta a quem foi que descreveram, lá, lá, lá. Mas não, até esse momento não o declararam como filho de Deus. A primeira declaração vem aqui, ó, daqui a pouquinho. Então, Jesus fez essa pergunta, óbvio, né? Já com uma intenção. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele está querendo dizer o que vai acontecer na ressurreição, lá na frente, que eles ainda vão ver. Eles não tinham nem ideia de que ele estava dizendo sobre coisas que os discípulos ainda veriam. Olha só. E o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida.
Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Então aqui, ó, Jesus, desde o princípio, já sabia quem cria nele, quem não cria nele, qual deles ali seria o traidor, que é Judas, né? Então ele já sabia desde o início, porque óbvio, já era um caminho traçado, já era um plano de Deus para a vida dele ali na terra. Então ele já sabia de tudo que ia acontecer até o final. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Porque alguns Deus enviou para estar ali com ele. E outros foram só pela curiosidade ou pela fome física, né, de querer o alimento como se fosse um maná. Então, por isso ele diz dessa forma aqui no 66. E continua: Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ai, finalmente alguém disse que ele é Jesus, o Filho de Deus. Meu Deus, a gente já está no capítulo 6 e até agora ninguém tinha pensado nisso, né? Então, finalmente, um dos escolhidos de Deus para estar ali, um dos que foi dado a Jesus, o primeiro deles, na verdade, que reconheceu quem Jesus era de verdade ali foi Pedro. Ah, tudo bem, ele vai errar muito ainda, mas ele é um personagem muito importante para nós, dentre toda a trajetória de Jesus e após, né? Porque ele foi o primeiro a reconhecer e olha só, Jesus responde aqui: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Já sabendo, né? E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Aqui tá resumidinho, mas quando a gente vai lá nos outros evangelhos, a gente vê que Jesus responde para Pedro a respeito dele ter dito: Tu és o Filho de Deus, né? E Jesus diz que ele vai, sim, tu estarás comigo, né? Tu reinarás comigo. Então, assim, a gente entende coisas importantes, que nós somos seres humanos, nós nunca vamos nos igualar a Jesus. Então, Pedro, lá na frente, ele erra, assim. Ele erra, ele é impulsivo, ele é colérico, ele é estourado, ele quer defender Jesus a todo custo, mas quando chegou aquele momento crucial, né, ele se afasta, ele fica com medo do que vai acontecer. Mas isso é algo temporário e é algo que deveria ter acontecido, acredito eu, gente, porque se Pedro continuasse eufórico, impulsivo do jeito que ele era, ele tentaria, sim, atrapalhar os planos de Deus para a crucificação e para a nossa salvação, né? Então, toda a gente não pode crucificar Pedro aqui, né? Julgar as atitudes dele, porque tudo isso já estava escrito por Deus para que acontecesse, né? Era tudo plano, já estava traçado. Todas as atitudes, até Judas já estava traçado. Ele já não era uma pessoa do bem. E Jesus o escolheu sabendo disso, porque Jesus precisava do agir de Judas ali naquele momento para que as profecias se cumprissem, né? E assim a gente termina aqui o capítulo 6. Esse é um dos meus capítulos preferidos, né? Eu gosto muito, muito da multiplicação. Eu sei que nessa passagem ela tem ensinamentos, assim, milhares de ensinamentos. Eu acredito que vocês estudando essa passagem também vão ter outros ensinamentos e outras visões, né? Além dessas que eu tive e que eu estudei também aqui com alguns teólogos e pastores que eu sigo,
né? E eu quero até dizer para vocês quem são as minhas referências, para vocês entenderem que eu não tiro isso daqui do nada, das minhas ideias aqui, não é assim. As minhas referências, minhas bases, tem pastores extremamente respeitados. O primeiro deles é o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor reverendos, né? Porque na presbiteriana eles são chamados de reverendos. Augustus Nicodemos, é o pastor Luciano Subirá, é o pastor Oswaldo Lobo, eles são referências muito importantes, cada um na sua área. O pastor Luciano Subirá, o ministério dele é de evangelização. O ministério do pastor Oswaldo Lobo é de cura e libertação. Ele tem um ministério de intercessão, embora muitos não acreditem nesse ministério. Mas, gente, se Jesus veio e começou a expulsar demônio de uma galera ali na Bíblia, por que vocês acham que intercessão não tem que existir? Pelo amor de Deus, a opressão do inimigo, ela fica o tempo todo. Tanto é que o tempo todo na Bíblia Jesus tá expulsando demônios, e a gente vê vários trechos da Bíblia que o inimigo ele tá aqui rugindo como um leão, rodeando a gente, buscando a quem possa devorar. E a Bíblia nos pede, né, resistir ao diabo, que ele fugirá, né, de nós. Então, assim, a gente tem que se lembrar o tempo todo que as pessoas ficam muito ligadas em denominações, em questões assim que são humanas, e a gente tem que pensar espiritualmente. Então, assim, voltando, esses são alguns dos pastores. Na área das mulheres, eu acompanho muito, e eu tenho como exemplo a pastora Viviane Martinella. Ela tem feito um trabalho muito lindo de cura com as mulheres, e é muito bacana acompanhar o trabalho dela também. Então, as minhas bases, elas são bases que têm um alicerce espiritual, um alicerce de fé e de comunhão e de relacionamento com Jesus profundas. E mais importante que isso, tudo, a base deles está tudo aqui. Não tem base no achismo, não tem base na vaidade, não tem base do porque fulano disse isso, eu quero dizer diferente. Não tem base em nada disso, tá? A base é bíblica mesmo, é a palavra de Deus e ponto final. Então, isso que eu queria dizer para vocês verem que o que é passado aqui tem uma base bíblica muito, muito forte, e eu tiro algumas referências para dizer para vocês, referências teológicas através desses pastores, amém? E, gente, muito obrigada por estarem aqui. Vamos fazer a nossa oração para encerrar, né? Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse dia de estudos e de grandes ensinamentos em que a Tua palavra nos enriqueceu, Senhor, para que nós possamos entender cada dia mais que é sobre o reino, é sobre o mundo espiritual e não sobre o que nós fazemos ou queremos ou desejamos aqui na terra. É sobre a Tua vontade, é sobre crer em Ti, é sobre termos fé em quem Tu és e o que podes e o que fazes por nós, Senhor. Muito obrigada por nos ter deixado o Espírito Santo para fazer morada em nós, que nós possamos estar em um ambiente sempre limpo, para que a gente possa ser dignos de termos o Espírito Santo em nós. Muito obrigada, Senhor. E amanhã nós estaremos juntos mais uma vez para estudarmos mais a fundo a Tua palavra, os Teus ensinamentos, que são o nosso verdadeiro tesouro, pois Tu és e só Tu és o pão da vida. Amém, Jesus, amém. Obrigada, gente, por estar aqui presente. Tem pessoas que estão acompanhando pelo YouTube, isso é muito legal, estou muito feliz com isso, porque digo sempre, o pouco com Deus é muito. Isso não é versículo, isso é só uma frase, mas na Bíblia a gente tem aqui, né, que Deus honra os pequenos começos, e quem honra as pequenas coisas, Deus honrará nas grandes coisas. Então, é nisso que eu creio, é nisso que eu acredito em Jesus acima de tudo, e que Ele pode fazer esse ministério crescer, porque exatamente como Jesus fez aqui na multiplicação dos pães, é isso que nós, como filhos de Deus, como servos de Cristo, devemos fazer. A nossa obra aqui é gerar frutos para o Senhor, amém? Porque nada adianta a gente passar nessa terra e adquirir milhares de ensinamentos e guardar dentro do nosso coração.
tudo que a gente puder ensinar o próximo a respeito de Jesus Cristo, a gente tem o dever de fazer como cristãos. É esse o verdadeiro posicionamento de um cristão. Eu não acho que o posicionamento de um cristão tem que ficar, ter que ficar na internet fazendo briga política, tá? Até porque, até onde eu sei, até onde eu vi, até agora, eu não vi Deus descer e ungir ninguém como rei, como líder aqui. Então a gente tem que se lembrar sempre de que nós temos um rei, nós temos um Deus que comanda todas as nações, que é dono de todas as coisas e que é capaz de mudar todas as coisas. Então, quando nós levamos a Ele o nosso clamor, mas não levando em consideração a política, mas levando em consideração que Ele vai fazer o que é melhor para nós, isso sim é evangelismo, isso sim é posicionamento. A gente tem que se posicionar em Cristo. Em Cristo. Não interessa se o teu coração tende para o lado de lá, se tende para o lado de cá, qual é o número que você quer, se é par ou se é ímpar. Gente, claro, Deus não vota, é a gente que vota. Não quero entrar em mérito político, mas o que eu quero dizer é que o nosso posicionamento tem que ser em Cristo, no Senhor. Então, eu acho uma bobagem, eu acho uma inutilidade as pessoas ficarem aí, inclusive até grandes pastores, discutindo na internet, colocando situações pejorativas de adversários. Não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou o amor ao próximo. Jesus nos ensinou a nos posicionarmos, sim, porém sempre dentro da palavra de Deus. Basta vocês irem lá e verem o que foi que ele fez nos 40 dias no deserto. Satanás ficou tentando ele lá de todas as formas e todas as respostas que ele dava para Satanás era a palavra de Deus. Então a gente tem que usar a espada com sabedoria. Não a espada para ferir o próximo, mas é a espada para edificar o próximo. Amém? Esse é o meu posicionamento. Eu não tenho posicionamento político, meu posicionamento é cristão, meu posicionamento é Jesus Cristo. Ele sim é quem vai agir por nós. A gente vai lá e faz a nossa parte e ele faz o milagre dele acontecer. Amém? Vamos colocar isso no nosso coração, não ficar brigando com ninguém da família, ninguém em lugar nenhum, na internet, porque isso não é de Deus, gente. Isso não é de Deus. Esse não é Jesus. A gente não viu Jesus conflitar aqui com ninguém. Quando ele viu ali, a gente acabou de ler, quando ele viu ali que os próprios discípulos dele estavam murmurando entre si a respeito do que ele estava fazendo, ele mesmo já falou, gente, não tá contente, não tá bom para vocês querem ir embora também com os outros? Fica à vontade, fica em paz, tá? Eu tô bem, tá tudo bem, eu vou ficar bem, vou sobreviver a isso, tá bom? Então, para Deus não tem isso, tá? Nossa, e tal. Até porque, gente, a gente sabe que eu não entrei ainda em profundidade no assunto dos estudos do Apocalipse, né? Que os teólogos chamam de escatologia. Não entrei com profundidade nesses assuntos, mas a gente sabe que há uma profecia também de que a vinda do anticristo está próxima e a gente não sabe se o governo está sendo preparado para isso. E se o governo estiver sendo preparado para a vinda do anticristo? É aí que nós, cristãos, vamos ter que nos posicionar. E que jeito que a gente vai ter que se posicionar? A gente vai ter que se posicionar pregando a palavra de Deus. É assim que a gente se posiciona. Então, eu acho que, de repente, pode ser que as profecias já estão se cumprindo, inclusive para a vinda do anticristo. A vinda do anticristo significa que outras pessoas ali vão preparar a vinda dele. O terreno já vai estar sendo preparado para ele. Então, vamos refletir um pouco a respeito dessas coisas. A gente não deve ficar cego a respeito de interesses humanos, e sim levar em consideração as coisas espirituais, aquilo que Jesus quer que a gente se atente mesmo, que é para a vida eterna. Então não vamos perder nossa salvação aí por causa de posicionamento humano, de coisa física, tá? Vamos nos preocupar em sermos sim cristocêntricos. Esse é o posicionamento que a gente tem que ter como cristãos. Amém? Então, um beijo para todo mundo. Quero que todos fiquem com Deus. Tenham uma semana muito abençoada.
na dificuldade, na fartura, na alegria. Orem, louvem ao Senhor, né? Estejam sempre com Ele, não se distraiam, momento de distração, vai lá e busca a palavra de Deus, não entrem em conflitos aí na internet, porque é bobagem a gente fazer isso. Vamos buscar o Senhor, que a gente ganha mais, né? Um beijo então, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.